Bem-vindo! Como você vai fazer o seu dinheiro crescer com uma taxa de juros Selic de só 2,25% ao ano? Olá, eu sou Luiz Pátaro, profissional de investimentos e criador do Money Mentor Brasil, e hoje, nesse vídeo, eu vou responder esta pergunta para você. Bem, pessoal, a resposta rápida, prática para essa pergunta é o seguinte: você vai ter que dividir o seu dinheiro dentro de uma carteira de investimentos que tenha pelo menos dois tipos de investimentos, que a gente chama de classes de ativos: renda fixa e renda variável, que é representada principalmente por ações. E eu preparei um material que eu vou mostrar para vocês agora, para explicar isso, como é que isso funciona de uma maneira bem didática, bem prática, com um caso real, para você entender como uma carteira de investimentos vai te ajudar a multiplicar o seu patrimônio. Então deixa eu mostrar aqui o material para vocês, né? O tema desse conteúdo é Ambev com desconto, leve 19 e pague 13. Então eu vou explicar com um exemplo das ações da empresa Ambev como funciona uma carteira diversificada de investimentos. Vamos imaginar que você tenha R$2.000 para investir. Tá? Como eu disse antes, a taxa de juros hoje, a Selic, ela na semana passada foi diminuída e hoje está em 2,25% ao ano, que é a menor taxa de juros histórica do nosso país. Tá? Então você vai dividir os seus R$2.000 em dois grandes blocos. Tá? Vamos imaginar que você vai colocar metade do dinheiro no investimento 1, que é a renda fixa. Qual que é o objetivo da renda fixa na sua carteira? É ser o seu porto seguro, a sua reserva de emergência. É um dinheiro disponível imediatamente caso você tenha algum gasto imprevisto. E o investimento 2 são os investimentos em renda variável, em ações. Eles servem para ser o motor do seu crescimento. São esses investimentos que vão gerar a sua riqueza futura, principalmente. Tá? Então vamos olhar cada um deles. Na renda fixa, você escolhe um ativo de renda fixa, como um fundo DI, um CDB, o Tesouro Direto, que renda aí cerca de 100% da Selic. Tá? Você vai investir R$1.000, depois de um ano, esse dinheiro vai ter gerado juros no montante de R$22,50. No segundo ano, um pouquinho mais, né, porque a base aumentou, você investiu já R$1.022,50, então gera mais R$23. Conclusão, depois de 2 anos, você vai ter R$1.045,50. Muito legal. O que você vai fazer com a segunda metade? Você vai, por exemplo, e esse aqui é um exemplo, uma ilustração, comprar 72 ações da empresa Ambev, que hoje qualquer pessoa, não importa se você é rico ou pobre, se o seu salário é alto ou baixo, pode ir num grande mercadão chamado Bolsa de Valores e comprar cada ação da Ambev a R$13,84. Então, 72 vezes 13,84, você vai investir R$ 996,48. Muito bem. Vamos esquecer por um instante apenas o preço da ação. A Ambev, ela paga uma coisa chamada dividendos. O que é isso? São depósitos na sua conta bancária, na sua conta corrente da corretora, devido ao fato de que você detém ações da empresa. Simples assim. Qual é a taxa de dividendos estimada hoje para a Ambev? Algo em torno de 3,3% ao ano. Então, você vai receber de dividendos no ano 1 algo como R$ 32,89, mais R$ 32,89 no ano 2. Então, depois de 2 anos, aqueles R$1.000 viraram R$ 1.062,26. Note que só os dividendos, eles são maiores do que os juros que você recebeu da renda fixa, porque a taxa de juros atual é muito baixa. Né?
Mas aí você deve estar se perguntando corretamente. Ah, mas o preço das ações, ele não é fixo, ele varia muito, né? E qual que é o impacto disso para a minha carteira? Vamos falar sobre isso e vamos entender detalhes, pessoal. Tem muita gente que tem medo da bolsa, de ações, porque não desconhece o que está fazendo, não entende o que está fazendo. Então vamos entender, vamos colocar luz sobre esse assunto. Para você saber sobre as ações da Ambev, você tem que entender mais sobre a empresa Ambev. Então eu vou explicar mais sobre ela para você. A Ambev é uma multinacional brasileira, ela é a maior cervejaria do mundo. Ela é dona de marcas líderes de mercado de cervejas e refrigerantes. Então, refrigerantes a gente fala do Guaraná Antártica, ela é dona daqueles sucos do bem. E em cervejas, ela é dona da Skol, da Brahma, da Antártica, da Budweiser, da Stella, Original, Serra Malte, tudo isso pertence à Ambev. Então são marcas grandes, líderes, conhecidas pelo público, né? E vamos olhar para o resultado financeiro da Ambev no primeiro trimestre desse ano. É um colosso, pessoal. Ela vendeu 12 bilhões de reais, pagou todas as suas contas e ainda sobrou de lucro mais de 1 bilhão de reais. Ela tem em caixa, dinheiro no banco disponível, 13,2 bilhões de reais. E será que ela é endividada? Será que ela está com a corda no pescoço? Não, pessoal, a dívida líquida da Ambev é negativa em menos 9,7 bilhões de reais. O que é isso? Quer dizer que ela tem dinheiro no banco em 13 bilhões de reais, ela deve, para todo mundo que ela deve, 3 bilhões e ainda tem um colchão de segurança de quase 10 bilhões de reais no banco para honrar os seus compromissos. Então, é uma empresa muito sólida financeiramente, muito bem administrada, com grandes marcas, e tudo isso eu contei para vocês para compartilhar uma mensagem. Qual é a chance, a possibilidade da Ambev deixar de existir, evaporar, quebrar, sumir nos próximos 24 meses? Eu acredito que é próxima de zero. Tá? Pode acontecer? Pode acontecer, mas é muito baixa a probabilidade disso acontecer. Então você não vai estar colocando o seu dinheiro em nenhuma porcaria, né, onde correndo o risco de ter a perda permanente do seu capital. Agora vem para a próxima pergunta, né? Será que comprar as ações por esse preço é caro ou é barato? Vamos examinar esse assunto. Qual é o preço justo de uma ação da Ambev? Então, o preço atual é R$ 13,84. Para responder essa pergunta, uma primeira análise que a gente pode fazer é o preço do passado, o histórico, né? Então eu olhei o preço da Ambev nos últimos 5 anos. O maior preço em que uma ação da Ambev foi vendida nos últimos 5 anos foi R$ 23,92 no dia 18 de março de 2018. Ou seja, mais de 2 anos atrás. E olhe que isso aqui não é nenhuma imaginação ou fantasia. Pessoas já compraram a ação da Ambev, da mesma empresa, por quase R$ 24 no passado. E qual o menor preço nos últimos 5 anos? R$ 11,03, a mínima, que ocorreu no dia 15 de março desse ano, 2020, logo depois da pandemia, do caos, né, por causa do coronavírus, todo mundo desesperado, vendendo as ações da Ambev, porque os bares e restaurantes foram fechados, né? Então o mercado financeiro tem muito essa característica histérica, né, de reagir muito forte às notícias. Então, o menor preço foi de 11,03. Aqui a gente já tem uma dica, pessoal. Nota que o preço atual ele está muito mais próximo do mínimo do que do preço máximo. Quer dizer que é provável que a ação da Ambev esteja barata no momento atual. Mas vamos além disso. Eu coletei a análise de 15 analistas que são dedicados ao setor de bebidas, que passam o dia estudando o setor de bebidas. E eles fazem estimativas sobre o futuro, quanto que a Ambev vai vender, a concorrência, a margem, e chegam num preço recomendado. E essa tabela resume os preços recomendados
antes da pandemia para essa mesma empresa Ambev. Então, os analistas mais pessimistas diziam que a ação dela deveria ter um preço justo de R$ 14,50, os mais otimistas em torno de R$ 24, e a média dos 15 deixa o preço da ação a R$ 19. Ou seja, você pode comprar hoje algo que antes da pandemia era considerado valer R$ 19 por ação da Ambev por R$ 13,84. Tá legal? Por quê? Porque a experiência de nós, investidores profissionais, é que no médio e no longo prazo o preço converge para o valor justo. Então, depois que passar a pandemia, depois que tudo se acalmar, depois que os bares e restaurantes reabrirem, muito provavelmente o preço da Ambev vai voltar a subir e se aproximar desses R$ 19. Ou mais do que isso, ou menos do que isso. Quando é que isso vai acontecer? Não dá para especular sobre isso. Pode ser daqui a 6 meses, pode ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, não importa. O que importa é que você vai estar comprando pedaços, ações de uma empresa de alta qualidade com desconto. E você tem que pegar esse dinheiro em ações e esquecer disso para os próximos 2 anos e ter paciência para olhar esse pedaço da sua carteira se valorizar. Para terminar, vamos voltar, né, na nossa carteira de 2000 para ver como é que fica cada cenário. Né? Porque eu já metade na renda fixa, metade nas ações, como é que fica? Lembra daquele conceito de assimetria favorável, né? Eu quero fazer investimentos onde, se as coisas acontecerem de acordo com o que eu estou planejando, eu ganho muito dinheiro, se elas derem errado, eu perco pouco. E é exatamente o que acontece aqui, pessoal. Olha só. Se daqui a 2 anos, por exemplo, a ação da Ambev for vendida a R$ 24, eu ganho muito dinheiro, eu ganho R$ 731 de lucro e vou ter um total de R$ 2.838, incluindo os juros e os dividendos que eu mencionei anteriormente. Se ela for vendida a R$ 19,05, na carteira eu vou ter quase R$ 2.500. Se ela for aquele cenário mais pessimista de 14,50, ainda assim eu lucro R$ 47 e vou ter 2.154 na carteira. E vamos imaginar agora um teste de estresse, um cenário de desastre. Dá tudo errado, a Ambev vai muito mal e ela daqui a 2 anos, a ação é vendida por R$ 9. O que vai acontecer? Eu vou perder 348, se eu decidir vender naquela hora, ninguém me obriga a isso, e vou ter R$ 1.759, portanto, menos que os 2.000 que eu investi. Agora, qual é a reflexão que eu quero que você faça? Lembra, se eu tivesse colocado 100% do dinheiro na renda fixa, os R$ 2.000, 2 anos depois eu teria 2.091. Então, qual é a sua escolha? Você pode ser super conservador e dizer, eu quero só ter renda fixa para ter certeza que daqui a 2 anos eu tenho R$ 2.091, ou eu aceito colocar um pedaço na renda fixa como reserva de emergência e um pedaço nas ações como motor do crescimento para ter a oportunidade de que a 2 anos talvez eu tenha R$ 2.800, R$ 2.500, R$ 2.200, ganhar muito mais do que aquilo que eu teria na renda fixa. Esse é o conceito e chave por trás de ter uma carteira de investimentos diversificada. Tá legal, pessoal? Bem, é essa mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que tenha ficado bastante claro. Se você tiver qualquer comentário, por favor, deixe aqui para a gente. Muito obrigado por assistir o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. É um prazer ter vocês. Um grande abraço e bons investimentos para você.